Estamos ao vivo para mais uma live e hoje a gente vai falar sobre reforma financiada. E para falar sobre reforma financiada, eu convidei um dos maiores perfis de engenharia sobre reforma e laudo do Brasil. Beleza? Então, a gente vai receber aqui Momento Engenharia, que é nada mais, nada menos do que o Gildeon Sena. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver se vai funcionar esse fone aqui. Acho que vai, hein? Acho que vai, hein? Vamos ver. Sejam bem-vindos. Bora para nossa live sobre reforma financiada. O Gildeon já está na área. Deixa eu aceitar ele aqui. Muito boa noite, vocês estão ouvindo bem? E aí, Fala, Gideon? meu confrade Eduardo Augusto, meus confrades aí que estão na live com a gente. Muito boa noite. Agora chegou a celebridade. Pronto. Você no caso, né? Você, cara. Você é diferenciado. E aí, Gideon, como é que tá, cara? Graças a Deus, tudo bem. Tá numa correria aqui, mas é aquela correria boa, sabe? De quando a gente tá com a demanda alta aí, é uma correria boa. Show, bom demais. Cara, e por vamos lá. aí, Uberaba, Estamos aqui, Berlândia. cara. Estamos aqui, Beraba. Estamos aqui na correria também, com as obras, finalizando algumas obras, vendo alguns projetos novos. Consultoria, meu Deus, muita consultoria a gente está dando para cliente que quer ter a casa, não Bacana. é Você de falou aí, Beraba, né? reforma financiada. Acabei agora uma reunião com a cliente, aquela sua aluna aqui de Salvador, de construção financiada. Lá não vai ser reforma, não. Lá vai ser construção financiada. A gente terminou a reunião agora aqui para já começar a live. E aí tá andando, E aí? Só que aí a gente esbarrou no valor financiado. Aí tá fazendo as adequações aí no projeto para poder, né, utilizar a verba lá que está disponível. Show de bola. Ela vai construir para vender, para morar, o que que é? A princípio, a gente está fazendo aí uma parceria de negócio. É o imóvel dela, mas a ideia é ela construir para servir de vitrine lá no condomínio e a gente pegar outros clientes lá, entendeu? Vai ser meio que a obra dela vai ser uma vitrine aí para a gente se inserir Pegar lá novas no obras. Condomínio. Isso, exato. Show de bola. Aí a gente fechou uma parceria bacana aí nesse sentido. Show, muito bom. Bom, ô Gideon, às vezes tem alguém aqui que ainda não te conhece, se apresenta aí para a galera, quem que é o Gideon, quem é Momento Engenharia, Pronto. quem é esse cara aí por Vão ver trás aí meu do perfil quando Momento clicar Engenharia. lá em cima aí. Só aquele deverzinho de casa, né? Até antes de eu me apresentar. Hoje eu estou na parte de baixo aqui como convidado. Aqui do ladinho aqui embaixo, onde está subindo o coraçãozinho aí, tem um aviãozinho. Você já clica aqui no aviãozinho, manda aí para. Eu vou fazer isso aqui agora, tá? Já clica aí e manda para pelo menos 3 amigos seus que você sabe que vão se beneficiar desse conteúdo aí. Já traz, já convida, chama para a live aqui, porque vai ser conteúdo aqui de qualidade, viu? Já convida e vem. Já mandei aqui meus convites, você faz o mesmo. E aí, aproveitando, eu me chamo Gildeon, o perfil aqui é Momento Engenharia. Rodrigo, meu sócio, está aí na área, aí, ó, RCC Ó o Engenharia. A homem, gente estava reunido agora aqui com o cliente, né? ó a Cris, uma galera Isso. aí. E aqui em Salvador, a gente atua com a nossa empresa, que é a Momento Engenharia, eu, Rodrigo aí, no nicho de reformas e também de engenharia diagnóstica com laudos técnicos, né? Então, já desde 2017 que a gente vem atuando nessa área, na verdade, como engenheiros, né? Que a gente formou nessa época. Mas entre idas e vindas aí na construção, eu particularmente tenho quase 20 anos. Meu pai é mestre de obras, então desde que eu me entendo por gente, eu estou imerso aí nesse mundo das obras. E na grande maioria do tempo aí atuando com reformas, né? Que é um nicho que acaba que a demanda não esgota, sempre se renova. E mesmo quando a construção civil está naquela zona de vale, as reformas continuam, né, sendo demandadas aí, né? Então a gente atua nesses 2 nichos aqui em Salvador. Show. Gideon, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Já aconteceu de algum cliente querer fazer uma reforma, mas ele não ter todo o dinheiro para fazer essa reforma? Já aconteceu, cara, já. E aí ele pediu um tempo para a gente para se capitalizar para poder realizar a reforma. Porque, assim, a gente pega aqui reformas de
já pegou, né, de 12 mil reais, que são serviços menores, né, e aí pintura, colocar um gesso, algo do tipo, a reforma de 200 mil reais. E aí, quando é uma reforma de um valor mais alto, aí o cliente às vezes assusta e não estava esperando por aquilo e aí não Uhum. dispõe do recurso. E aí, o que aconteceu nessa época? A gente teve que aguardar o cliente capitalizar porque não tinha nenhuma opção para viabilizar essa obra do cliente, né? Essa reforma do Mano. cliente. Cara, e assim, teve uma época que eu trabalhava com reforma, sabe? Eu não cheguei a fazer reforma financiada. Eu cheguei a fazer processos, mas não construí nenhuma casa feita pela reforma financiada. Eu já fiz processo de reforma financiada. Mas, cara, 98% dos clientes que eu visitava e fazia orçamento, eles tinham uma ideia de gastos, só que na hora que a gente fazia o nosso orçamento e apresentava a proposta, cara, tava geralmente 50%, 70%, 100% mais caro do que eles acreditavam que ia ficar essa reforma. Acontece isso ou não? É só aqui com a Muito, gente? porque assim, o cliente na cabeça dele, ele imagina assim, o espaço, o ambiente. O cliente ele está preocupado, na verdade, é com o resultado, o conforto, o benefício que aquela reforma vai trazer. E ele Uhum. idealiza na cabeça dele como é que ele quer o espaço e o que é que ele vai desfrutar depois de pronto. E ali ele faz algum cálculo baseado em vozes da cabeça dele, literalmente, porque a maioria dos clientes não tem o conhecimento técnico e nem é esperado que tenha. Na Sim. maioria das vezes, se você vê quem trabalha com obra, com construção, com reforma, que está iniciando, que saiu da faculdade de engenharia, a Bruna está aí para mostrar isso, né? A Bruna que tem dificuldade com Uhum. orçamento, né? Que erra em orçamento. Quanto mais o cliente que não teve formação nenhuma, que leva em conta ali o preço do porcelanato, quanto é que custa um porcelanato, e faz a conta na cabeça dele. E muitas vezes faz a conta sem entender que para desfazer algo que está feito ali, ele vai ter um valor de mão de obra para desfazer e outro para refazer. E que muitas Sim. vezes um serviço de reforma é mais caro o custo da mão de obra, na grande maioria das vezes, do que uma construção do zero, cara. Então ele imagina ali na cabeça dele que ele vai gastar X e vou botar aí que 80% das vezes aqui com a gente o valor que a gente apresenta é superior ao que ele imaginou. E aí ele se surpreende. Quando são reformas, não é, menores, ele consegue viabilizar com os recursos, apertando um pouquinho daqui, reduzindo até na qualidade do material que ele pensava em aplicar. Mas quando são reformas maiores, né, 100 mil reais em diante, aí o cliente assusta, porque de repente ele estava prevendo gastar nesse caso aí da reforma do cliente, só de mão de obra seria 120 mil. E ele gastaria mais uns Não. 120 mil de material, seria reconstruir uma piscina. E ele não imaginava isso, acho que ele estava imaginando gastar uns 150 mil em tudo, e iria lá para 250 mil. Então ele pediu para adiar até ele tomar um Uhum. fôlego e capitalizar, entendeu? Mas na grande Nossa. maioria não é todo mundo que tem condições de conseguir mais 100 mil reais para uma reforma num curto espaço de tempo, né? Cara, é bacana porque assim, a gente percebe, né, que no mercado, quando a gente fala de clientes e tudo mais, a maior dificuldade dos clientes é entender realmente quanto que custa o que realmente vai ser feito aquele serviço. Quanto que realmente vai custar tudo aquilo, né? Então, eles têm essa dificuldade de entender, cara, o que você estava achando que era só comprar o piso e chamar o pedreiro para sentar o piso, não é só assim. Você tem que colocar na conta argamassa, rejunte, aí beleza, isso para fazer. E para tirar o piso? O aluguel de Exato. equipamento, a retirada do entulho, caçamba, como é que é? O responsável técnico olhando. E aí começa a fazer essas obrinhas, assim, né? Essas reformas. Cara, você acha um problema, cara, estourou um cano, fez uma elétrica, mexeu nisso, mexeu naquilo, e aí vai, né? Sempre uma coisa vai puxando a outra. Isso é comum. E é interessante, Gideão, que quando eu não sabia trabalhar com financiamento, todos os clientes que eu atendia, acontecia isso, exatamente isso. Cara, eu quero fazer, eu ia lá, dava o orçamento. 50 mil. Nossa, eu achei que ia ficar 30, achei que ia ficar 25. E eu não sabia da possibilidade do financiamento de reforma,
eu não apresentava isso para o cliente. Eu não trazia isso como uma solução, porque eu nem sabia que existia. Entendeu? Sim. Esse que é o detalhe. Às vezes nem o profissional, igual eu na minha época, eu nem sabia que existia uma reforma financiada, que era possível fazer isso. E aí depois que você descobre esse mundo das obras financiadas, cara, Abre o é mais horizonte. difícil você perder cliente, né? Abre os horizontes, exatamente. Porque aquele cliente que você dava como perdido, igual esse cara aí, cara, eu tenho que juntar 100 mil reais. Para juntar 100 mil para você é um tempo, para mim é outro, para outros clientes, às vezes é a vida É inteira. uma vida. Às vezes é uma vida Entendeu? inteira, cara. Então, e aí? Você vai esperar esse tempo todo para fazer essa reforma nessa casa? Ou não? Você quer essa reforma de imediata? Igual, pode ser o caso que, cara, eu preciso reformar porque vai ter um filho a mais, precisa fazer um quarto. Ou seja, tem 8 meses aí, né, ou menos, para fazer essa reforma. Dá Não é tempo uma de reforma esperar só digamos assim, estética, né? É de necessidade, não é questão de vou necessidade. aqui reformar a piscina, não. Eu vou construir um quarto a mais porque vai nascer Vai uma nascer criança, mais um né? filho. Mas e aí? Isso, Não tem o dinheiro, como que faz? Entendeu? exatamente. É E aí que aí o você entra. financiamento, cara, e é aí que o financiamento entra, porque eu já vi, de verdade, é duas situações que elas se trabalham juntas, né? O profissional, o engenheiro, o arquiteto, ele perde dinheiro por não saber que existe reforma financiada, ele deixou de prestar serviço, deixou de fazer projeto, deixou de executar a obra, deixou de gerenciar, ele deixou de ganhar dinheiro por conta disso. Do outro lado da moeda, o cliente deixou de ter um quarto a mais para o filho porque não sabia que existia a reforma financiada. A possibilidade. Não sabia que existia essa possibilidade. Então, quando você entende do financiamento, sabe explicar para o cliente, olha, é assim que funciona, a gente vai fazer uma simulação, vai aprovar o crédito, vai fazer isso, vai liberar tanto de financiamento, você vai pagar tanto de parcela por mês. Cara, ele faz o financiamento e depois de 1 ano, 2 anos, ele conseguiu o dinheiro para poder quitar essa dívida, né? Ele vai lá e quita tudo. Vai amortizar tudo, os juros e tudo mais. Então é muito interessante quem trabalha com obras ter esse conhecimento em financiamento. Extremamente interessante. Porque ele Perfeito. não vai perder cliente e também vai ajudar o cliente dele. Porque o cara, quando ele quer fazer uma reforma, ele quer realizar esse sonho. Ele quer fazer uma reforma, ele quer o quarto para o filho, ele quer fazer uma piscina, ele quer aumentar a sala, conjugar ambiente, quer trocar piso, várias coisas. Faz sentido? Demais, demais, demais. E aí, aproveitando até isso aí que você colocou, atualmente aqui pra gente, eu confesso que, até por conta, né, do nosso posicionamento no Instagram, da Momento Engenharia, a gente consegue captar muito cliente a custo zero, né? A gente não tem... Ainda a gente está implementando esse ano aí processo de captação, mas para isso a gente até está se estruturando, porque realmente, como eu te falei, a demanda está alta. A gente finalizou a Uhum. reunião aqui agora, a gente está contratando estagiário, estamos estruturando aí, estamos Aí no sim. caminho aí para deixar igual a King, daqui uns anos aí, igual a King. Estamos nesse caminho aí. Massa. Mas atualmente a gente consegue prospectar muito cliente a custo zero, por conta da autoridade, né, e do posicionamento que a gente conquistou aqui no Instagram. E boa parte desses clientes já chegam com, digamos assim, uma margem pequena de disparidade entre por serem reformas aí, vou botar na faixa de 40 a 60 mil reais, entre o Uhum. custo que eles imaginavam e o que a gente apresenta, né? E a gente consegue já, até por conta de ter uma expertise nesse ramo de reforma, precificar de forma bem assertiva. A Próxima, gente né? consegue fazer nossos orçamentos bem assertivos, né? Uhum. Mas por conta disso, a gente não tem tanta demanda hoje, né, de clientes que precisariam, muito embora esse que eu te falei aí, que precisou de um tempo para capitalizar, foi bem recente, não foi distante não. Mas como é empresário e tudo mais, ele levaria ali com uns 2, 3 meses para conseguir esses 100 mil, como você disse, o tempo é diferente. Mas para Uhum. quem está, por exemplo, se lançando agora no mercado de obra, de reforma, e que quer ter esse diferencial, o que é que você, que tem essa experiência na parte de financiamento aí, tem para dizer em relação
quais são os parâmetros, o que é que dá para fazer em termos de reforma, não é? Em relação vamos lá, eu quero construir uma piscina. Na reforma lá eu vou fazer área de lazer, área gourmet e vou fazer uma piscina. O que é que dá para viabilizar e o que é que não dá para viabilizar em termos de reforma, né? Até para quem está interessado aí Sim. nessa questão de trabalhar a reforma com financiamento. Dentro da reforma, né, existe duas coisas que a gente divide. Existe a reforma por reforma mesmo. Cara, eu quero trocar o piso, eu quero trocar a porta, eu quero fazer isso sem mudar a metragem quadrada da casa. Isso a gente chama só de reforma. No financiamento, né? Eu não sei como é que é para quem trabalha Sim, sim. nessa área. Mas existe também a ampliação. Então, existe a reforma e a ampliação. Pode fazer os dois? Pode fazer reforma e ampliação. Então, por exemplo, igual eu te falei, né? Eu tenho que fazer mais um quarto, eu quero financiar a construção desse mais um quarto. É possível? Sim, é possível. Entendeu? Então, dá para fazer das duas formas. Cara, eu quero viabilizar a reforma do ambiente da minha casa, eu quero conjugar a sala com a cozinha, e antigamente era separada, eu quero trocar o piso, portal, porta da fachada, eu quero pintar a casa, eu quero fazer uma garagem, tudo isso pode ser feito, entendeu? O que é a condição mínima para uma reforma hoje, né? Um financiamento hoje nessa modalidade. O financiamento ele precisa ser no mínimo de R$ 15.000. É o valor mínimo. Entendeu? O valor mínimo hoje financiado para reforma é de R$ 15.000. E aí, é feito da mesma forma que os outros financiamentos são feitos. O imóvel entra como garantia, vai ter que ser alienado no banco, tudo mais. Toda aquela parte burocrática, né, que a gente fala tem que ser realizada. Aí tem que fazer o projeto explicando o que é a reforma, o que é a ampliação, vai mudar a metragem quadrada, não vai. Se mudar a metragem quadrada, vai ampliar, tem que aprovar na prefeitura, o alvará de construção. Se não for mudar, não tem necessidade, é só, como é área interna, não vai mudar a metragem quadrada, é mais questão ali de acabamento, alguma coisa nesse sentido. Então, seria basicamente isso. Dá para fazer o que quiser, mas desde que o financiamento seja no mínimo de R$ 15.000. Entendi. E tem teto para esse financiamento? Eles estipulam Não, teto? não tem teto, não. Não tem teto assim, não. Assim, eu já vi financiamento de R$ 3 milhões, mas é por aí. Caramba. Porque aqui eu me recordo, teve um cliente que a gente negociou, acabou não fechando com ele, mas que ele já tinha feito o financiamento, na verdade, para a reforma. Então ele já estava com a verba. Não me recordo se foi pela Caixa. Essa modalidade que você está falando é pela Caixa Econômica, né? Pela Caixa Econômica. Pela Caixa Econômica. Então, ele tinha feito, e aí eu me recordo que aí ele veio até tirar umas dúvidas comigo em relação à documentação que era necessária. Na verdade, ele estava em processo de financiamento, né? Não tinha aprovado não, que ele me perguntou sobre documentação e a parte de averbação. Então, nesse sentido aí, para que o imóvel seja, para que o financiamento seja aprovado, tem que estar com a documentação todo dia do imóvel, né? Igualzinho ao financiamento para construção. Averbação, matrícula, tudo direitinho, certidão negativa de débitos, de ônus e tudo mais, entendeu? Tem que estar tudo certo, até porque esse imóvel vai servir de garantia para esse financiamento, né? Então, tem que estar tudo certo com o imóvel, assim como o financiamento normal de aquisição de terreno e construção, o terreno tem que estar totalmente livre e desembaraçado, entendeu? Com documentação e tudo mais. A questão por exemplo, o que pode acontecer? Eduardo, eu quero comprar uma casa, já aconteceu com um aluno meu, eu quero comprar uma casa e eu quero reformar essa casa. Então, é aquisição mais reforma, eu já vi isso acontecer. Reforma e ampliação. Então, o cara comprou aquele fica um imóvel, financiamento só ou ele tem que fazer um só. Um financiamento só. O financiamento fez para todo o imóvel, entendeu? E comprou esse imóvel já financiando a reforma dele junto. Cara, eu quero comprar essa casa, só que eu quero mais, tipo, R$ 80.000, R$ 100.000 para poder aumentar um quarto, fazer isso, uma piscina, o que for, entendeu? Dá para fazer assim também. Na sua experiência... Não, pode falar dessa casa aqui, eu vou anotar a pergunta aqui para não esquecer depois. Tá. Teve um caso que eu fiz uma vez, a construção, já no terreno que eu ia construir, já tinha
uma casinha no fundo. Na verdade, não era uma casa no fundo, eles fizeram como se fosse uma área de lazer, uma churrasqueira, um quarto, uma suíte, né? Uma suíte e uma lavanderia com um lavabo. Então, eles fizeram isso no fundo e ficou um terreno grandão na frente. E aí, quando a gente foi fazer o financiamento, a gente fez o financiamento desse imóvel pronto, dessa área de lazer com o terreno, mais a construção de uma casa nessa área da frente do terreno. Eu construí uma casa ali, mais ou menos uns 70 metros quadrados na frente desse terreno. Entendeu? Então, deu para fazer dessa forma também. A questão é que tem que ser assim, ó, vou aprovar o financiamento, né? Vou mandar a documentação, o projeto. Na hora que você envia, o projeto ele tem que constar o que já existe, o que vai ser demolido e o que vai ser construído. Quem trabalha com elaboração de projeto já tem experiência nisso, né? De fazer legenda, de fazer achura e tudo mais, né? Colocar bem detalhado lá o que vai ser demolido, onde que vai abrir uma porta, onde que vai fechar a porta, onde que vai abrir a janela, fechar a janela. Tem vários detalhes assim, né? Que precisam ser colocados no projeto, até para o engenheiro responsável que vai fazer a avaliação disso, ele saber quanto que realmente aquilo ali vale depois que estiver pronto. Ele precisa entender como é que essa obra vai ficar, né? Então, para fazer essa avaliação e liberar o financiamento. Então, é mais ou menos por aí. Tem que ter todo essas informações para poder ser liberado o financiamento de reforma. E sua experiência com financiamento, Eduardo? Porque, sinceramente, eu te considero atualmente a maior autoridade no país em construção financiada. Para mim, é Eduardo Augusto, cara. E eu falo isso porque a gente se conhece aí desde 2017, 2018, né? Eu acompanhei a sua trajetória. Em relação a reformas, você acredita que o conhecimento sobre essa parte de financiamento pode ampliar ou facilitar em até quantos por cento aí a captação e fechamento de clientes para quem trabalha nessa área de reforma? Te trazer um valor assim exato, que porcentagem que pode aumentar, cara, é complicado, porque eu não tenho esses dados na minha empresa, eu não trabalho com reforma. Mas eu consigo te falar que, cara, aquele cliente que tem nome limpo, tem renda comprovada, só que ele não tem todo o dinheiro para poder fazer o financiamento, para poder fazer a reforma dele, ele era um possível cliente seu para poder fechar essa obra com você. Então, às vezes, né, é até um exercício que as pessoas podem fazer aí, quem está nos assistindo, cara, os últimos 10 clientes que eu atendi, por qual motivo eu não fechei esses clientes? Por qual motivo eu não fechei esses clientes? Cara, na minha época, quando eu trabalhava com reforma, 100% dos clientes que eu não fechava era por conta de verba. Ou a verba que eu tinha passado o preço estava acima do que ele esperava, ou ele tinha feito um orçamento com um pedreiro e o orçamento do pedreiro ficou mais barato. Claro, aí não tem como não ficar. Não tem como. Chegou numa época que eu falava assim, ó, eu chegava para fazer a visita, eu falava, ó, você vai fazer orçamento com pedreiro? O cara, vou. Falei, então obrigado, te agradeço, mas eu não vou nem fazer orçamento. Falava desse jeito, na tora. Porque não compensa, cara. Eu já dava certeza pro cara, ó, meu orçamento vai ficar de 20% a 30% mais caro do que o pedreiro. Aí eu vou perder meu tempo aqui fazendo um levantamento aqui de 1 hora, 2 horas com você. Vou chegar no escritório, ficar mais 5 horas, um dia, perder um dia ali para poder elaborar a proposta, fazer todo detalhado, levantamento de material quantitativo para te apresentar. Enquanto isso, o pedreiro vai vir, ele vai olhar durante 10 minutos, chega em casa, ele vai custar mais ou menos 50 mil. E aí ele te manda 50 mil no WhatsApp. Então, não vale a pena eu perder 50 mil que se ele não conseguir fazer, ele pede aditivo ou vaza. Pronto. Então, assim, independentemente do percentual, o benefício de conhecer do financiamento para a reforma é não só você ter essa possibilidade de oferecer essa alternativa ao cliente, né? Não só ter essa oportunidade, né? E essa possibilidade de viabilizar a obra do cliente, né? E aí você vai estar, consequentemente, aumentando a possibilidade de fechar, né? E faturar mais com reforma,
como também um diferencial em relação aos concorrentes, né? Porque literalmente vai ficar dependendo do cliente ter a verba, quem está nesse mercado aí concorrendo, literalmente dependendo do cliente ter a verba completa ou não consegue viabilizar e fechar com nenhum cliente. Dá para ir, ô Gideon, mais além. Existe um negócio que se chama pirâmide de Chat Holmes. Na pirâmide de Chat Holmes, não sei se você já ouviu falar, mas lá fala que 3% de todo mundo que pode vir a fazer uma reforma, no caso que a gente está fazendo a live aqui hoje, 3% estão procurando agora alguém para fazer a reforma deles. 3%. Ou seja, se você conversou nesse mês com 5 pessoas, quer dizer que existe outras, sei lá, 150 pessoas querendo fazer reforma ou com possibilidade de fazer reforma, só que não está no momento de, cara, agora eu quero fazer orçamento. Entendeu? Sim. Existe um leque de pessoas muito maior, só que às vezes não chegou e te pediu um orçamento ainda. Presta atenção. 3% está orçando agora. Então, você conversou com alguém hoje, ontem, semana passada, essas pessoas fazem parte dos 3%. Existe outros 7% que, cara, tá pensando assim, esse ano eu quero reformar. Se eu juntar mais 10 mil, eu vou reformar. Se eu fazer isso, eu vou reformar. Então, o cara está disposto a ouvir ou disposto a conversar, querer saber mais sobre reforma. Se tiver um preço bom, se alguém fazer um jeitinho para ele ali, ele vai reformar agora. Só que isso é 7%. Ou seja, juntando os 3 mais os 7, dá 10%. 10%. 10% perto de 90% que você ainda não atingiu. Entendeu? Então, presta atenção. Imagina o seguinte. O cara precisa fazer um quarto a mais na casa dele porque a casa é pequena, não comporta toda a família. E se um dia ele tiver mais um filho, essa casa não vai dar. Esse cara faz parte dos 90%. Certo? Sim. O dia que a mulher dele engravida, ele passa a fazer parte dos 7%. Se tiver perto de ganhar o menino, faz parte dos 3%. Dos 3%. Entendeu? Então, é uma questão de tempo. Ou, se você vira para ele, enquanto ele está fazendo parte dos 90% e fala assim, cara, você sabia que você pode reformar a sua casa, aumentar um quarto hoje, para não esperar isso acontecer, sua mulher engravidar, acontecer alguma coisa, não esperar a urgência, você vai ter que pagar mais caro no material, pagar mais caro para fazer com pressa e tudo mais. Você pode se planejar e a gente fazer através de um financiamento essa reforma. E você vai pagar consegue induzir a demanda, né, no cliente. Você consegue gerar a demanda. Isso. Você gera a demanda. O cara que não estava querendo, só que porque era falta de dinheiro, ele fica naquela, cara, eu preciso juntar dinheiro para reformar, eu preciso juntar dinheiro para isso, eu preciso juntar dinheiro para aquilo. Na hora que você vem e apresenta a reforma financiada, o cara fala, putz, velho, eu vou pagar R$500 por mês, eu consigo financiar minha casa, e eu consigo adiantar tudo que eu quero, eu consigo fazer minha área de lazer, minha piscina, eu consigo fazer isso, aquilo, eu vou poder trazer meus amigos para curtir a piscina, a área de lazer, churrasqueira, eu vou poder, daqui a um ano, planejar o nascimento do meu filho, montar o quarto de bebê dele, e não ao contrário, de esperar a água bater na bunda para aí sim ele tomar atitude. Entendeu? Então, é o que eu falei, a gente consegue gerar demanda. A gente consegue gerar demanda. Hoje eu tô com a oportunidade do financiamento, né? Exatamente. Pra você ter ideia, eu tô fazendo anúncio hoje para a questão de consultoria. Tô com uma equipe aqui no escritório só de consultoria de obra financiada. Cara, os nossos anúncios aparecem todo dia, de 10 a 20 pessoas. Cara, eu quero financiar, eu quero financiar, eu quero ter minha casa, eu quero ter minha casa. Onde que essas pessoas estavam que antes elas não apareciam pra gente? Estava nos 90%. Estava nos 90%. Cara, como é que funciona esse negócio de financiamento? Cara, por que vale a pena
construir do que comprar pronto. Cara, eu estou pagando isso aí de aluguel. Como que eu posso trocar o aluguel pelo financiamento? Então, eu consigo gerar essa vontade nas pessoas através do financiamento, que é resolvendo o maior problema que as pessoas têm, que é dinheiro. Habitação. Não, dinheiro, eles não têm dinheiro. Dinheiro mesmo. Sim, é. E a falta de Entendeu? habitação também. E consequentemente resolvendo o problema da casa deles, né? Entendeu? Mas o maior problema deles é dinheiro. Então, eu consigo resolver esse problema através do financiamento. Então, a gente consegue gerar demanda, gerar uma movimentação. E, cara, isso aí, antes de começar a anunciar, antes de começar a falar sobre isso, não tinha essa demanda. Aparecia dois por mês. 2 por mês, querendo saber, um curioso aqui, um curioso ali. Quando eu falo, cara, olha, esse mês eu só tenho agenda para mais 3 pessoas para me pegar a consultoria, que é o que eu dou conta. Eu gerei, além de demanda, eu gerei urgência no cara. Porque ele viu que só eu consigo resolver o problema dele. E isso você está fazendo para construção do zero, correto? Construção do zero, qualquer coisa. Consultoria. O que o cara quiser, eu vou resolver o problema dele. Então dá para fazer também para a reforma, gerar anúncio, gerar essa demanda e trazer, né? E exato. O que é que quem trabalha com reforma precisa efetivamente para oferecer isso para seus clientes? Né? Qual o conhecimento, cara, qual a formação? O cara tem que tornar o mestre do financiamento, né? Isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo, né? Porque assim, Gideon, eu tava falando nos stories hoje. Cara, o que é melhor? Morar de aluguel ou pagar um financiamento? Pagar um financiamento, cara. Depende. Porque... O que é melhor? Comprar a casa pronta ou construir? Aí depende. Não, eu falo depende. Pagar um financiamento porque você está pagando um negócio que vai ser seu. Não, tecnicamente sim. Mas e se for um financiamento que a parcela está estrangulando o cara? Foi feito um financiamento de forma errada que o cara não dá conta de pagar. Não vale a pena. Então, melhor ele dar um passo para trás. Cara, vamos voltar para um aluguel. Eu estava pagando uma parcela de 3 mil de financiamento. Deixa eu voltar para um aluguel de R$1.000, me estruturar e depois eu vou conseguir minha casa própria de novo através do financiamento. Show de bola. Então, é o que eu falo. A gente precisa pensar de forma estratégica. Uma pessoa virou para mim lá na caixinha de perguntas, né, e falou assim, cara, eu tenho 2 terrenos e moro de aluguel. O que é melhor eu fazer? Construir minha casa, vender o terreno, o que eu faço? Cara, tracei para ela uma estratégia que ela consegue construir uma casa para vender num terreno, vai lucrar com esse terreno, vai lucrar com a venda dessa casa. Constrói a casa própria no terreno maior, mais caro, deve ser mais bem localizado, para ela morar. A parcela do aluguel da casa de tipo R$300.000, que depois de pronto vai valer 400, é menor do que o aluguel que ela paga. Então, tudo é estratégia, entendeu? Você tem que pensar de forma estratégica. Então, assim, teu conhecimento, cara, eu sei fazer financiamento. É a planilha, é projeto, é isso, tem que aprovar o crédito, tal. Cara, não é só o feijão com arroz. Você tem que pensar em toda a estrutura e a inteligência por trás para o cliente. Às vezes, eu já falei para o cliente, cara, não é o seu momento de fazer financiamento. Não é o seu momento. Aí. Né? Não é o seu momento, é o momento de engenharia. Esse trocadilho show dele. Eu não podia perder Só me lembrei da época que hoje em dia o pessoal sabe até meu nome aqui na live, né? Mas quando o pessoal me convidava para a live, dizia, eu tô aqui com um momento engenharia, cara. Sempre assim. Até porque meu nome é complicado, né? De o pessoal lembrar e de falar. Já tem um reelzinho aí falando, né? Enfim. Mas então, cara, o primeiro passo então é se tornar um mestre do financiamento para poder aprender, né, essa metodologia, né, das obras financiadas, da reforma, para poder ter esse diferencial e tirar esse cliente da inércia, né, e dos 90% e viabilizar as obras. Eu falo que assim, o treinamento, cara, ele é uma especialização.
entendeu? Você vai se especializar em financiamento. Dentro do financiamento, eu ensino mais de 15 formas de você ganhar dinheiro com financiamento. Você pode fazer só projeto para quem trabalha com financiamento. Você pode fazer reforma financiada, construção em terreno próprio, construir para vender. Você pode dar consultoria, igual eu estou dando muita consultoria. Eu não, né? Minha equipe dá consultoria. A gente faz só planilha. Tem gente que nos contrata R$ 1.000, R$ 1.500 só para fazer a planilha. Cara, tá lindo. Preencher Tem- a planilha. É. Né? Então, assim, Aí cara, esse que tá a só gente dando faz, a mentoria para fazer o curso. a gente faz 3, 4 planilhas por mês, dá uma renda aí pra gente de tipo R$ 5.000. Cara, eu pago todos os custos do meu escritório aqui só fazendo planilha pros outros, entendeu? Então, assim, tem várias fontes de renda, né? Eu chamo canais que você tem que abrir. E, cara, se você colocou aquilo ali aberto, olha, eu presto esse serviço, faz uma parceria. Cara, ó, você é corretor de imóveis? Então tá. Se aparecer algum cliente aí querendo fazer um processo de financiamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer o processo, aprovar o crédito, eu vou fazer planilha, projeto, eu vou fazer isso e aquilo. Vai lá e monta uma parceria com esse corretor, correspondente, e faz essa parceria. Uma hora ou outra vai pingar ali um cliente ou outro, e se você fizer um bom trabalho, vira uma torneira, aumenta a quantidade de clientes, entendeu? Então, cara, você precisa abrir esses canais de fonte de faturamento. Onde que você vai focar? O que que você faz? Você trabalha com construção? Você trabalha com consultoria? Você trabalha com um projeto, com planilha? O que que você faz? Pega e abre os canais e vai resolver esse problema no mercado. Justamente. Tive uma reunião tem umas 2 semanas aí que eu estou entrando em parceria com 2 arquitetas, na verdade, né? A gente está entrando, eu e o Rodrigo, para um condomínio que vai iniciar. E aí a gente vai entrar lá com parceria com um corretor para construção do zero, né? E oferecer, além de projetos, construção, que a gente vai entrar com construção, a parte também de consultoria para o financiamento. Inclusive, para quem não sabe, eu fui e ainda sou aluno, né, do Eduardo Augusto lá no Mestre do Financiamento, lá da primeira Primeira turma. Só que turma. eu tinha dado lá na época foi 2018, né? Aí eu dei uma parada, não dei segmento aqui, porque na época eu já estava atuando com reforma, enfim. Mas aí, de ano passado para cá, que a gente já projetando para essa área de construção do zero, retomou aí e a gente está entrando justamente aí nessa parceria com as arquitetas para fazer justamente isso aí que você comentou, né? A gente vai entrar com as arquitetas para projeto arquitetônico, os complementares, mais a construção e a gente também, eu e o Rodrigo, entrando para a viabilização do financiamento. Vai ser um condomínio de alto padrão, então a gente já está, né, montando a estratégia, não lançou ainda o condomínio, está em processo, a gente já está trabalhando aí nos bastidores para, quando abrir o condomínio, a gente entrar assim, já com a parte de parceria com corretores lá dentro para oferecer o terreno e já também indicar para o nosso escritório lá de associados que vai ter para... A ideia é montar um escritório onde o cliente entre e encontre tudo que ele precisa. Todo mundo Que ele entre de faz lá de e já tudo lá. saia com a solução completa, desde de interiores, arquitetônico complementares, mais a parte de construção, Financiamento, viabilização, financiamento, tudo. Então ele entra lá para já sair com tudo. Então a gente está estruturando. Por isso até que eu falei, na demanda que aumentou e a gente está se estruturando, assim como agora você falou, já montou a equipe aí para atender consultoria. A gente está, eu falo aqui, é o Momento Engenharia, eu e o Rodrigo, contratando estagiários semana passada, aí a gente está até analisando. Claro, a gente está preparando, inclusive, a ideia é preparar a estrutura para quando a demanda surgir, a gente já está organizado. Até por isso que a gente está selecionando os clientes que a gente pode atender no momento para não comprometer esse nosso planejamento. A gente continua atendendo reforma, a gente continua atendendo laudos técnicos, né, porque a gente está injetando no caixa da empresa, mas a gente está selecionando, especialmente para a parte de reforma, o que a gente dá conta de atender sem comprometer esse planejamento que a gente está fazendo para esse projeto maior aí, tanto do condomínio quanto dos outros clientes para a construção que a gente está se estruturando. Então a gente está
nesse momento aí da Momento Engenharia de estruturação para atender essa demanda. E boa parte dela utilizando justamente o recurso aí do financiamento que a gente aprendeu e está aprendendo aí com o Eduardo Augusto para dar esse salto também no faturamento aqui da empresa. Nossa previsão é pelo menos dobrar o faturamento da empresa esse ano aí, do que a gente vinha trabalhando só com reforma, né? Cara, dobra muito fácil. Com financiamento dá para Até dobrar muito porque, fácil. como eu falei, a gente faz o que? Reforma aqui, 200 mil. Uma reforma alta, né? 200 mil. Uhum. A gente pega uma casa dessa de alto padrão aí, a gente vai para um faturamento de 800 a 1 milhão, tranquilo, né? Então a gente mais que dobra com apenas uma obra que a gente fechar, né? Então a gente está nesse caminho aí. A Hello que vem, aí ó, o Rodrigo já tá querendo a Hilux dele já. Ah, Hilux. Tá escolhendo a cor É já. isso aí. Ele até postou foto esses dias aí com a Hilux dos outros aí. Já tá ensaiando. A questão do financiamento que a gente fala aqui, né? Eu falo de financiamento desde 2017, né? Desde quando o Gideon me conheceu. Eu tô aqui batendo nessa tecla de financiamento. Eu nunca falei, tipo assim, eu comecei falando de uma coisa e hoje falo de financiamento. Não, desde 2017 que eu comecei na internet, né? Porque antes eu já falava dos bastidores e atendia meus clientes. Trabalhava com isso. No final, eu lembro que no final, acho que foi no final de 2017, início de 2018, eu lancei um e-book, né? Lancei um e-book. E aí, de 2017, acho que foi por aí, novembro de 2017, a gente lançou o e-book e depois eu lancei o curso para falar sobre financiamento, né? Porque na minha visão, cara, o financiamento, ele é um negócio que todo mundo que trabalha na área da construção civil deveria saber. Todo mundo. Todo mundo. Agora, por quê? Simplesmente porque ele é uma saída para quem não tem recurso. E como que você constrói sem dinheiro? Não tem jeito. Então, ele é uma saída para quem quer construir. Então, eu trabalho com reforma, igual o caso do Gideon. Cara, beleza. Você precisa aprender o financiamento para ter uma carta na manga. O cliente falou que não tem dinheiro. Cara, olha, você conhece o financiamento? Você sabe como é que funciona? Existe essa modalidade de financiamento. Cara, 15 mil se o cara for fazer um financiamento de 15 mil, que é o mínimo da reforma, o cara vai pagar R$ 200 por mês, 300. O que é R$ 300 por mês perto de uma reforma que o cara quer fazer para ter uma vida melhor ali com a família, um ambiente, enfim. Entendeu? Não é nada. Então você consegue trazer uma solução. Eduardo, eu trabalho com clientes de alto padrão. Cara, financiamento alto padrão, 3 milhões de reais. A gente já fez aqui no escritório financiamento de 3 milhões de reais. É totalmente possível. Tem uma área também que poucas pessoas conhecem, Judeão, que é obra parada. Cara, obra parada é dinheiro parado. Obra parada é dinheiro parado. Na sua cidade tem obra parada, Judeão? Tem demais. Uma casa que começou e parou no meio. Tá lá, já crescendo mato. Aqui tem diversos. Você vai aqui na linha verde e você vê algumas obras nesse estado assim. Dá uma dor. Tem um lugar perto de uma casa. Meu pai tem casa aqui na linha verde, aqui subindo para o litoral norte. E aí, quando passa assim, tem um lugar que tem umas casas que estão paradas, chega a dar uma tristeza, uma dor no coração. Você vê lá, é dinheiro jogado fora. E como que você acha que o dono desse imóvel sente? O que ele sente? Se a gente que passa, que trabalha com construção já fica sentido, imagine quem investiu dinheiro ali, né? E tá jogado fora. Exatamente. Cara, e a maioria das obras que estão paradas é por falta de dinheiro. É por falta de recurso. Existe um financiamento, término de obra, que você consegue pegar dinheiro para concluir essa casa. E ainda pega 30% do que já foi executado. Então, por exemplo, uma casa de 1 milhão de reais. Na hora que ela estiver pronta, o custo dela é de 1 milhão. O cara foi lá e executou metade. 500 mil está pronto. Eu consigo financiar 30% de 500 mil, mais os 500 mil que falta para finalizar ela. É claro que o cara precisa ter nome para isso, né? Renda para isso. Mas eu consigo fazer o financiamento dessa forma. Porque o cara, às vezes, né, seguindo a linha tradicional de financiamento, teria que construir,
recebe o reembolso da Caixa. Constrói mais um pouco, recebe o reembolso. Só que a obra está parada. Como que ele vai construir um pouco para ser reembolsado, sendo que ele não tem esse dinheiro? Então, para resolver esse problema, o que a Caixa fez? Você vai receber 30% do que já está 30%. pronto para você poder usar nesse Um início. recurso E para restartar. exatamente, para Bacana. restartar a obra que estava parada. E obra parada, cara, é muita coisa que você tem que fazer, arrumar, tirar, mato que cresceu, Aí é infiltração onde que a parte deu. dos laudos técnicos e da Aí, patologia ajuda, aí né? Porque entra. aí você vai ter que, né, às vezes tem que. Eu já vi casos aqui que tem que fazer ensaio para ver se os elementos estruturais ainda estão, né, ok, se ainda aguenta a carga, né, da estrutura. Às vezes ficou tanto tempo parado, aí está comprometido. E aí tem que verificar isso tudo antes de dar prosseguimento na obra. Exatamente. Então, assim, eu quero que todo mundo que está nessa live, quando olhar para uma casa parada, vai lembrar dessa live aqui. Vai lembrar do Eduardo e do Gideon falando, ó, obra parada é É dinheiro parado. dinheiro parado e jogado fora, né? É Porque dinheiro tem um parado e prejuízo. jogado fora. É, Alex Lima tá aí, ó. Grande Alex. Tamo junto. Pois é, Eduardo. Então quer dizer que você está fazendo consultoria aí também agora, né? Para Brasil inteiro? É, montei uma equipe para fazer o Brasil inteiro. Eu não estou fazendo, não. A minha equipe faz. A Eu equipe. ajudo eles. É, tudo é eles. A ideia é essa. A ideia é essa. Aqui também a gente está tentando sair do operacional aqui, né? Nessa luta de sair do operacional para pensar o estratégico. O pessoal mandou Você viu pergunta o aqui. Reels que eu postei esses dias, né? Qual foi? Você Você postou tem que sair do operacional e ir pro tático, depois do tático Sim, pro sim, estratégico. sim, para o estratégico. Exato. Nossa luta aqui, Saber a gente sobre está. vendas, jurídico, financeiro e técnico. Sabendo isso, vai dar Travou certo. aqui. Travou? Eita, Voltou aqui. Aí, voltou? tá me ouvindo? Tô ouvindo. Voltou agora para mim aqui. Show. Galera, faz o seguinte, se vocês têm alguma dúvida aí, quer perguntar sobre obra financiada, financiamento, reformas, laudos, embaixo do Gildeon tem um balãozinho com uma interrogação no meio. Ah, Manda sua é. dúvida aí para a gente responder. Umas 3 dúvidas aqui para a gente finalizar essa live Eu acho que tem monstra de algumas hoje. aqui já, viu? Tem? É porque tinha algumas Tem. dos stories. Ah, só Isso se é for tudo, então. isso é tudo dos stories. Eu nunca sei, para mim, não, eu olho, quando eu faço live aqui, não aparece para mim esse balãozinho. Eu nunca consigo usar. Eu não sei se é meu Instagram que tá bugado, Não, mas eu tô aparece. vendo Direto aqui. aparece. Não sei se você está vendo as minhas, mas as minhas perguntas dos stories. Eu tô vendo aqui, ó, de reforma aqui, do Rafael. Com relação às etapas, como funcionam as reformas? Já que as etapas são mais curtas do financiamento, apareceu essa aí para você? Apareceu. É Menos a de 30 última. dias. Então, depende, né? Depende como é que é. Se você conseguir fazer etapas mais rápidas, é possível. Mas, em tese, né, as medições são 30 dias. Até nas Da reformas. caixa, né? É, o prazo a cada 30 dias. Exatamente. Ah, então as Entendeu? que estão aqui são as que estão aí nos seus stories. Foi de caixinha de pergunta que É, você abriu. Aí apareceu aí. foi. Para Mas mim não as últimas lá aparece. parece Eu que não sei tá. se meu Instagram é bugado, não aparece. Tô mostrando aqui as suas agora, mas comigo É, foi a mesma não pergunta. aparece a Qual o caixinha. intervalo entre as parcelas do financiamento de reforma? Geralmente é 30 dias mesmo. 30 Caixa dias. anala... o Bruno perguntou, a Caixa, deixa eu puxar ela aqui. A Caixa analisa scores do cliente ou só leva em consideração nome limpo e declaração? Faz análise de score também, tá? Score é importante também. Aí para Deixa eu ver outra a aqui. pergunta dos stories aqui. Aquela foi. A Nédia aqui perguntou se financia pintura também. Qualquer serviço de reforma? Então, o mínimo para uma reforma financiada é de 15 mil reais. 15 mil. Então, se uma pintura vai dar 15 mil, é bem complicado, né? Mas é 15 mil. Haja pintura, viu? Para dar 15 mil aí. Haja pintura.
Ó, o Freitas perguntou: a casa precisa estar regularizada na prefeitura para a Caixa aprovar a reforma? Precisa estar averbada, tá? A casa precisa estar averbada na matrícula. Sem isso não é possível, não. Estou em uma obra de um galpão industrial que está sendo financiado por etapas. Show. A mim não está aparecendo, não. Tá Travou aí, aparecendo aí, não, não? né? Não, tá normal. Tava travado Como no conseguir da um pintura. financiamento? Ah, tá. Como conseguir um financiamento de reforma na Caixa? Tem que assistir essa live de novo, é o primeiro passo. Se- Segundo passo, você tem que ir no link da bio se inscrever para a Jornada das Obras Financiadas, onde eu vou falar tudo sobre a obra financiada, como é que você faz, como é que você pega recurso do banco para construir, seja para construir para cliente, construir para vender, o que for. Como pegar dinheiro do banco. Além disso, como captar 10 vezes mais cliente, como faturar mais de 2 milhões de reais por ano com o mercado das obras financiadas. Então, Jornada das Obras Financiadas, você vai aprender tudo isso. Agora encheu de perguntas, 6 perguntas aqui. Ah, Cadê? Chegou aonde? É lá embaixo, né? Ah, é pronto, lá agora já embaixo. vi. É. Deixa eu ver. Tem uma casa avaliada em 850 mil. Compensa vender para fazer casa para vender? Vender Você essa tem? casa para fazer outras casas para vender? É, depende, cara. Tem que avaliar, porque assim, é difícil a gente ver só uma situação igual você colocou aqui. Você vai sair da sua casa. Vamos supor que essa casa está quitada. Você vai sair dela para morar de aluguel. Você vai pagar quanto de aluguel? Aí você vai fazer casas para vender. Você vai fazer financiamento ou você vai usar esse recurso? Então a gente precisa entender todo o cenário para te trazer uma solução melhor. É difícil falar assim, cara, vale a pena, vai lá e mete a cara. Isso, é. Porque você tem que entender que você vai construir, e essa casa que você vai construir, ela pode demorar um ano e meio para ser vendida. E aí, como é que fica esse fluxo de caixa? É, você tem caixa para aguentar isso? Um ano de aluguel, um ano pagando despesas que você não estava preparado. Então tem que ver um cenário mais aberto, né? A gente precisa entender todo o cenário. Não é só pegar ver por uma janela assim, ó, e achar que está enxergando tudo, entendeu? Esse aí, ó, Judão, assim, sem, é claro, julgar a pessoa, mas o cara que, cara, construir para vender é um bom negócio. É um bom negócio. De forma estruturada, é um bom negócio. Sim. O cara olha só a ponta do iceberg, cara, você não tem conhecimento sobre tudo que está por trás de construir uma casa para vender. Entendeu? A mesma coisa, cara, você olha uma planilha de uma PCI e acha que financiamento é só aquilo ali. E não é. Não é. Acha que é só aprovar o crédito, fazer a planilha e tá tudo certo. Não é isso. Eu já vi Agora mesmo nessa corretores. reunião de agora, a gente estava quebrando cabeça por conta disso. Estava prevendo um valor, já tinha feito um pré-projeto arquitetônico com a área e agora com o valor que aprovou, a gente vai ter que readequar porque não Não vai pelo dar. custo da construção, não dá para adequar. E amanhã a gente já vai se reunir com a arquiteta para ver o que é que dá para ser feito, supressão de alguns cômodos, diminuição, enfim, para chegar no tamanho que dá para construir com essa grana, entendeu? Então, Entendi. amanhã a gente já vai ter essa reunião com o arquiteto para verificar essas questões. Cara, e é isso. É um estudo, é uma estratégia. Realmente montar uma estratégia para fazer a melhor escolha. Né? Não é Isso. aquele negócio. Eu falo que é muito estilo jogo de sinuca. Cara, o jogo de sinuca, se você jogar de qualquer jeito, uma hora a bola vai bater e vai cair na caçapa. Só que a longo prazo isso não dá certo. Você pode passar o dia inteiro para. Em termos de um jogo de sinuca, tem uma partida errada, você pode passar o dia inteiro para aquela bola aleatoriamente Exato. cair lá na caçapa.
Ou E então isso você perder, né? Porque aplicado. tem outra pessoa jogando contra você também. Exato. Aí se jogar contra mim, perde. Porque o Rodrigo foi inventar de jogar e tomou 4 porradas seguidas. Eita. Tomara que ele esteja na live ainda, né? Ó. Aço 20% a mais em 1º de abril a 15 de abril. Subiu isso tudo? Foi o Alex que falou Vai aqui. aumentar. Mês de Ou abril vai não chegou ainda aumentar? não. Então deve aumentar, Vai. então. Tá falando. Mas cara, assim, Vixe. esse negócio, eu tava estudando esses dias a bolha imobiliária que tá dando na China. E Sim. essa bolha imobiliária na China é ruim para o Brasil, porque, olha, a desconexão que acontece, né? É ruim para o Brasil porque diminui a quantidade de exportação, menos dinheiro entrando no Brasil, mas, por outro lado, vai sobrar aço no Brasil e o preço do aço vai cair. Só que acontece, do nada, uma guerra na Rússia que atrapalha tudo e que gera a alta do aço de novo. Então, tá tudo bagunçado. Tem que ficar antenado até para esses fatores externos aí, porque tudo isso implica, de novo, no negócio. Aí, como você falou aí, o cara que vai construir para vender é bom, mas depende e tem que ter uma estratégia para não acabar dando um tiro no pé. Exatamente. Gideon, cara, queria te agradecer demais pela participação na live de hoje. Agradecer aí a Eu que galera que agradeço, cara, o participou com a convite. gente. Tamo junto. Tirei várias dúvidas, inclusive, contigo aí. A live foi benéfica até para Mentoria, mim também. show de bola. E agradeço Galera, demais o convite. show. Se vocês gostaram da live, eu vou postar ela agora no meu Instagram e eu vou marcar o Gideon que, se ele quiser, ele compartilha a live no Pronto. perfil dele também. E Vai estar aí lá no meu comenta lá, também. marca lá comenta lá na live se você gostou, deixa seu comentário lá para a gente saber aí que está sendo positivo essas lives aqui, compartilhando esse tipo de conteúdo, essas informações para a galera, né? E, Tira um cara, print também, marca o Eduardo tira um Augusto, print. marca lá nos stories, que aí ajuda também a divulgar. O pessoal que não assistiu a live, vê que teve essa live aqui, vai estar disponível nos 2 perfis, então 2 opções aí para poder assistir. Show de bola. E, Gideon, cara, nós estamos com a missão aqui agora, cara. Você vai ter que fazer parte desse batalhão aí. Nós estamos com a Me diga missão aí. de ajudar 100 mil famílias a realizar o sonho da casa própria. 100 mil Pronto. famílias. E a gente está fazendo... 99.999, que é essa da reunião de hoje eu vou conseguir Vai dar viabilizar. certo. Mas a gente Já está com vou essa missão contribuir com aí, minha parte. junto com os nossos alunos aí. A gente está fazendo um levantamento de quantas casas que os nossos alunos já fizeram, usando as estratégias de financiamento. E a gente quer bater esse número aí em máximo 2 anos. Conte comigo aí, porque eu vou estar nessa linha de frente aí também. A gente está se estruturando para isso, para não só atuar com reforma, mas também construção do zero. E a gente já tem aí cliente engatilhado para obra financiada e vai entrar nessa estatística aí de redução aí desse déficit habitacional e desse objetivo aí dos 100 mil, viu? Conte comigo. Show de bola. Valeu demais, meu Vamos querido. junto. Grande abraço aí para você. Prazerão falar com você. A gente tava junto lá em Floripa. Igualmente, cara. Tamo Sempre bom junto. fazer live contigo, cara. Valeu demais. Galera, Sucesso aí, valeu viu? demais. Grande abraço, gente. Até a Último próxima. recado aqui, ó. Tá rolando, né? Vai rolar dia 4 de abril. Dia 4 de abril vai rolar a Jornada das Obras Financiadas e o Gideon vai dar um evento gratuito aí também, que eu fiquei sabendo. Dia 4 também, no mesmo dia, Dia gente. 4 também, O teu é que horário, cara? É 8 da manhã. 8 da manhã? Então dá para assistir o meu. O meu é às 19 horas, 4, 5 e 6 de abril. Jornada dos Laudos Técnicos, para quem se interessa por essa área, né, da patologia das construções, da engenharia diagnóstica. Evento também online gratuito, 4, 5 e 6 de abril. O link está na minha bio, dá uma olhada lá. Dá para assistir o do Eduardo e aprender e entrar nesse batalhão aí dos 100 mil imóveis, né? Das 100 mil famílias beneficiadas aí. E o do Matheus Leone está entrando aqui também. O do Matheus também é dia 4, Matheus? Rapaz, o do Não é Felipe possível. Não é possível. Dia 4 tá bombando. Pronto, então
4 de abril vai ter evento aí para vocês escolherem aí. Mas o do Augusto vai ser de manhã, então tá tranquilo, tá suave. Tá tudo Pra certo. todo mundo assistir. Show. Show de bola. Gideon, cara, valeu demais. Grande Bom abraço. demais. Galera, tamo junto. Valeu demais. Corre nos stories lá, que hoje eu fiz vários conteúdos e eu falei sobre essa questão lá de estratégia, né? O que é melhor sair do aluguel, morar, ter a casa própria, financiado, tudo mais. Corre lá para você ver. O Gideon também compartilha vários stories lá também, contando o dia a dia dele aí das obras. Valeu, show Fechou? demais. Galera, valeu, grande abraço. Meu amigo. Falou, Gideon, tamo junto. Tchau, Valeu. tchau.